Olá pessoal, nesse vídeo iremos falar um pouquinho do alinhador Shaft Align. Se você está vendo esse vídeo é porque você fez a aquisição de um instrumento de altíssima qualidade e precisão da Proof Technique. Como pode ver, eu estou agora a caráter, pronto para colocar a mão na massa para discutirmos todas as partes técnicas e aplicações desse instrumento. Vamos falar um pouquinho agora da parte mais de configuração e navegações de menu do alinhador. Então, como podem observar, na tela inicial nós temos informações, temos cada tópico aqui de informação, como alinhamento, a questão do RFID. Vamos falar um pouquinho agora de configurações. Então, para abordar a parte de configuração, basta clicar nela, você terá informações como idioma, data e hora. Muito importante configurar essas informações com detalhes, data e hora, pois ao fazer um alinhamento, na última etapa teremos um relatório final. Nesse relatório final, essas informações irão alimentar o relatório com data e hora que foi executada a atividade. O fuso horário, aplicação de animações, temos ajustes de brilho automático, que pode ser ativado ou não. Exibição da tela em preferências de 2D ou 3D. Normalmente deixamos ativado o 3D, que vocês vão ver que durante a operação você pode alterar isso também para 2 ou 3D. E o modo de energia você pode configurar para que ele trabalhe com 10 minutos, vai somente dar um descanso de tela e 20 minutos desligar 100%. Ou você pode definir a forma melhor de trabalho. Então, essa é uma definição feita pelo usuário. Temos em seguida as configurações padrão. Nessas configurações padrão, temos a unidade de distância, que pode ser expressada em milésimos ou centésimos de precisão. Então, centésimo, 1/100º de milímetro, ou 1 milésimo de milímetro, ou em polegadas. Podemos configurar também a questão do acoplamento, que pode ser expressado aqui em graus ou miliradiano. Unidade de temperatura, Celsius ou Fahrenheit. O diâmetro padrão, essa informação, sempre quando você for iniciar o alinhamento, é muito importante inserir informações de dimensão da máquina. Para inserir as informações de dimensão da máquina, um dos fatores é o diâmetro. Sempre iremos configurar o diâmetro de acordo com a medição atualizada, na hora que eu estiver fazendo a leitura de alinhamento da máquina. Porém, você pode definir um padrão aqui para sempre aparecer na tela. A mesma coisa acontece com a RPM. Na configuração da RPM, também é muito importante inserir um valor. Aqui nós temos um valor padrão que pode ser estabelecido, mas sempre você irá usar a RPM do momento do alinhamento, pois a RPM que vai determinar a escala dentro da tabela que você vai se encaixar, para dizer se seu alinhamento está ok, se ele está excelente, ou se você ainda precisa fazer alguma correção na máquina. Ou seja, a RPM é a responsável por definir a tolerância que você está se enquadrando durante aquele alinhamento. Então, a maioria dos fabricantes de alinhadores, eles utilizam a tabela de referência baseada num histórico criado por ela mesma. Hoje, a tabela da Proof Technique é a mais refinada que você pode encontrar no mercado. Depois, temos a informação de coleta automática dos pontos após a estabilização. Essa função ela vai aplicar da seguinte forma: quando você mandar o instrumento realizar a medição, a primeira ele precisa do seu comando. A partir disso, ele começa a medir automaticamente assim que o eixo estabilizar em uma posição. Inicialmente, vamos deixar isso desabilitado, depois vamos habilitar para vocês verem como funciona na aplicação real. Temos o tipo de tolerância baseado em alimentação do motor, então temos 50 Hz ou 60 Hz. No Brasil trabalhamos com 60 Hz, vamos deixar essa configuração como padrão. E o limite de pontos do relógio de medição, ou seja, dos pontos que você vai definir como medição. Você pode trabalhar com 3 pontos, é o mínimo necessário, ou 8 pontos de medição. Vamos deixar 8 pontos, que fica muito mais fácil de você distribuir esse canal de medição na máquina. Em seguida, temos a lista de 100 fios, né, que seria conexão aí wireless, para você conectar com o computador, trafegar dados, projetar essa tela do alinhador em uma tela de projeção para fazer um treinamento ou coisa do tipo. Temos a lista de sensores, no caso aqui, no momento está desabilitado, porque o meu sensor ainda está desligado. Daqui a pouco a gente vai ter ele habilitado, né, a partir de só ligar o sensor, que ele vai ser encontrado aqui. E podemos ter uma lista de sensores conectados, desde que seja um sensor que comunica diretamente com o Shaft Align. Agora, nesse ponto de acerca disso, nós vamos ter informações sobre o Shaft Align, sobre número de série, firmware, espaço de memória. Então, essas são as informações mais básicas do aparelho. Em seguida, nós temos a parte que demonstra cada item na página inicial, no menu inicial dele. Então, nós temos download e upload, que você pode carregar ou descarregar esses dados diretamente numa nuvem de comunicação. Temos a parte onde temos parque de ativos, onde você vai salvar
todos os trabalhos que você fez. Então aqui ele vai gerar um histórico dos itens que você salvou durante o seu processo aí de alinhamento, durante toda a operação. Então você pode ter vários itens salvos aqui nessa estrutura. Então eu quero ver um alinhamento que eu fiz há 2 semanas atrás. Se ele estiver salvo, ele vai estar aqui na lista e você poderá observar esse alinhamento. Temos a função de retornar, que seria retornar aqui ao modelo que já está gravado e vai iniciar nele. Temos o RFID, que você pode colocar uma etiqueta de RFID na máquina, vai aproximar o aparelho dessa tecla de RFID, ele vai gerar uma informação, você vai cadastrar aqui, nesse momento que ele lê essa moedinha de informação aqui, né, essa plaquinha de informação, você vai cadastrar os dados, a partir dali ele passa a ter agora os dados dimensional da máquina, você não vai ter o alinhamento da máquina descrito ali, você vai ter os dados dimensionais. Para um próximo alinhamento, você só vai chegar próximo da máquina, encostar o alinhador e ele vai ler esses dados dimensionais para você já começar a fazer o alinhamento. Temos aqui a parte de câmera. Na câmera eu posso vir, tirar uma foto da máquina para depois inserir essas informações no meu relatório. Então eu posso vir na galeria aqui, vou ver as fotos que estão presentes aqui na minha máquina e inserir dentro do meu relatório. Temos a parte aqui de novo circuito. O que seria um novo circuito? Você está começando uma máquina nova, então você vai clicar aqui em novo circuito, ele vai habilitar os módulos de alinhamento. Nesses módulos você tem o alinhamento horizontal, que é o convencional que fazemos no dia a dia, e temos máquinas que estão na posição vertical. Então você vai habilitar o alinhamento de acordo com a sua demanda, sendo horizontal ou vertical, e também temos a função de pé manco que vai ser habilitada nessa função. Então, clicando aqui no modo horizontal, teremos a tela inicial do alinhamento, onde você vai ter a parte de dimensões da máquina. Nessa área, você pode inverter a posição da máquina, girar ela para um lado ou para o outro, para você ficar melhor posicionado em relação ao seu alinhamento. Você pode alterar o tipo de máquina. Ah, não estou alinhando uma bomba. Neste momento, eu estou alinhando um ventilador. Então, eu posso vir aqui, alterar o meu tipo de máquina. Posso também alterar a cor dessa máquina. Uma máquina verde. Então você pode vir alterar a cor da máquina para uma máquina verde, de acordo com o que tiver na sua área. Isso é mais ilustrativo para você fazer depois um relatório bem detalhado. Então vamos voltar aqui e deixar nossa bomba como referência. Você pode dar um tag, um nome para ela. Então ao clicar na bomba, observe que na parte abaixo do escrito assim, tipo de máquina, você terá aqui bomba 1. Você pode vir aqui e dar um nome para ela, um tag, que é uma referência diária. O chaveamento é você inverter a posição do eixo, então você vai só inverter ele para o lado oposto. Você pode também acrescentar pés, imagina que essa máquina tem mais pés, então você pode vir aqui em múltiplos pés e adicionar mais pés, então 1, 2, 3, porque ali depois ele vai calcular os cálculos de acordo com essas definições que você fez. A mesma coisa pode ser feito para o motor, então eu posso vir no motor, alterar o nome do motor, posso fazer o chaveamento dele, se necessário, posso mudar a cor do motor, posso também colocar múltiplos pés e definir essa configuração da máquina. Então aqui eu fiz mais a configuração visual, até agora não fizemos nenhum alinhamento, nenhuma leitura da máquina, somente a configuração visual desse alinhamento. Ainda falando sobre o motor, nós temos a função de crescimento térmico. Ele pode ser realizado tanto para o motor, como para a bomba, como para o redutor. Você vai definir isso ao caracterizar a máquina de trabalho. Então, cliquei na máquina motor, eu vou ter a função do lado direito, crescimento térmico. Clico em crescimento térmico, aí eu posso usar aqui os valores de crescimento térmico, que são normalmente observados em projetos ou é repassado isso pelo fornecedor da máquina. Então, imagine que esse motor aqui ele tem um crescimento térmico na vertical de 0,2. Eu venho e insiro 0,2 no pé traseiro, 0,2 no pé dianteiro. Consequentemente, ele já vai usar essa referência para depois aplicar nas correções da máquina. Ou seja, ele já vai fazer a compensação da minha correção utilizando esses 2/10 de correção, pois ele sabe que depois que essa máquina entrar em operação, ela vai sofrer dilatação térmica e vai chegar na mesma linha colinear entre bomba e motor. Só que para ativar essa função, observe que na parte superior está escrito crescimento térmico ativado. Eu tenho que vir e ativar isso. Se tiver desativado, ele não está sendo considerado. Então, cliquei em ativado. A partir de agora, essa máquina vai ter as referências de crescimento térmico.
Quando você inserir os dados, vou inserir aqui somente de forma ilustrativa. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 200 milímetros de distância do cabeçote. A distância entre pés aqui, vou colocar 100. 800, 300 e 500. Então, observe que nesse momento, o meu motor na parte superior direita aqui, ele ficou laranjado. Essa informação quer dizer que essa máquina está com crescimento térmico ativado. Então, ele vai usar isso para referência de cálculo. Então, se você clicar no motor, crescimento térmico, e desativar isso, observe agora, mesmo com os valores inseridos, ele agora não está mais laranjado na parte superior. Ou seja, o crescimento térmico não está sendo aplicado nessa máquina nesse momento. Importante também sobre o crescimento térmico, que ao clicar na máquina crescimento térmico, você também pode usar a calculadora para referenciar isso. Imagine que você não sabe o valor, então vamos colocar aqui que é 0. Aqui também 0, você não tem a referência. Mas você gostaria de calcular o valor de crescimento térmico dessa máquina. Você pode clicar no pé, um ou outro pé aqui, calculadora. Na calculadora, você pode escolher o tipo de aço que está sendo aplicado nessa máquina e inserir temperatura inicial, temperatura final, o comprimento da base até o centro do eixo, que automaticamente ele vai calcular para você o crescimento térmico. Exemplo, temperatura inicial, ferro fundido, temperatura inicial de 29, temperatura final de 48. Imaginar que tem um comprimento entre base e pé de 600 milímetros. Automaticamente ele calculou para mim que essa máquina vai ter uma dilatação de 0,12 quando ela entrar em trabalho. Então essa função de crescimento térmico ela pode ser aplicada caso você tenha essa condição na máquina. Lembrando que o crescimento térmico ele vai ser normalmente descrito no projeto ou pelo fabricante. Então você pode inserir essa informação durante o seu alinhamento e, consequentemente, o sistema de alinhamento a laser Shaft Align irá fazer essa compensação para você, facilitando a sua vida aí durante o alinhamento. Temos também a questão do tipo de acoplamento a ser usado. Então, você pode definir qual tipo de acoplamento vai ser aplicado nessa máquina, clicando em cima do acoplamento. Ao clicar no acoplamento, observe que ele tem um acoplamento flexível, que é o método mais convencional utilizado. Temos o acoplamento espaçador. Temos o plano único, seria um acoplamento rígido, onde você vai ter, normalmente, o desalinhamento angular e não o paralelo acontecendo. Temos sem acoplamento, então tem só a ponta do eixo, então eu posso fazer também esse tipo de leitura. Então você define aqui o tipo de acoplamento. Para o tipo de acoplamento que você definir, existe também tolerâncias que são valores alvos definidos pelo fabricante do acoplamento. Então, exemplo, acoplamento flexível. Só que meu fornecedor ou meu fabricante do acoplamento vai me passar alguns valores alvos. Então, eu posso vir aqui também e inserir o valor alvo. Importante, dilatação térmica é diferente de valor alvo do acoplamento. O valor alvo vai ser um valor que já é definido pelo fabricante de acoplamento e você vai utilizá-lo como referência para suas tolerâncias. Então, eu posso vir aqui e usar a referência de paralelismo vertical e angular vertical. Mesma coisa para horizontal. Nessa condição, também eu preciso ativá-la. Então, na parte superior, lá, valores alvos ativados. Eu tenho que vir e ativar esse comando. Tem o formato do acoplamento. Como eu vou enxergar esses dados agora na tela durante as medições? Eu vou ver gap e offset ou ângulo e offset. Você pode vir aqui e definir essa informação visual. E tem as tolerâncias. Essas tolerâncias, elas estão diretamente ligadas à rotação. Vamos ver isso? Então, se eu vier aqui na rotação agora, alterar para 3.600, clicar no acoplamento, tolerância desse acoplamento, olha lá, eu vou ver que no angular, para estar no nível de excelência, o angular vai ser 1 centésimo e o paralelismo 2 centésimos. Isso para uma máquina rodando a 3.600 RPM. Se eu alterar essa rotação para 900 RPM, clicar no acoplamento, verificar as tolerâncias, observe que a tolerância agora saiu de 1 centésimo para 4 centésimos na angular e no paralelo saiu de 2 centésimos para 7 centésimos de referência. Então essas são as tolerâncias baseadas na rotação e naqueles dados estatísticos de anos que a Proof Technique veio desenvolvendo para ter a melhor qualidade do alinhamento.
Ah, Leandro, mas eu quero usar a tolerância que eu tenho aqui na planta, ou que o fabricante me passou. Então você pode vir aqui, ativar as tolerâncias definidas pelo usuário e inserir um valor de desalinhamento angular e paralelo que o instrumento vai respeitar a sua tolerância também. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar com a tolerância mais precisa, que é a da Proof Technique. Então eu escolhi o acoplamento flexível. Observe que nesse ponto agora, ele está me pedindo essas referências. Se eu alterar o acoplamento flexível para um espaçador, ele vai me pedir agora outras dimensões. Entre elas está a distância entre o espaçador, ou entre as faces do acoplamento. Por quê? O ponto de transmissão de força está justamente nas faces dos acoplamentos. Então agora eu passo a ter dois ângulos e dois paralelismos sendo observados nessa máquina. Clicando aqui de novo no acoplamento, eu posso ver lá o formato que eu vou enxergar essas informações. Olha lá. Eu posso observar somente o offset do lado A e o offset do lado B, ou seja, o paralelismo do lado A e o paralelismo do lado B, ou o gap, ou o ângulo, ou o gap e o offset do lado esquerdo, ou o gap e o offset do lado direito. Então, isso vai depender da sua aplicação e da forma visual que você quer ter essas informações. Independente de como você utilizar, ele vai corrigir para ter a linha de centro das duas máquinas no mesmo quadrante, vamos dizer assim, colineares entre elas. Então, acoplamento flexível, bacana, é o que a gente vai utilizar. Nessa máquina aqui, eu não vou ter múltiplos pés. Então, já tirei aqui, vou colocar aqui 0. Ele referenciou ainda, mas vamos ver aqui um pouquinho da parte acima de dimensões. Eu tenho um desenhozinho que dá meio que uma miniatura da máquina. Então, eu clicando nessa miniatura da máquina, ele vai abrir para mim aqui agora informações de fixação do trem. Importante, eu tenho um motor e bomba. Se todos esses estiverem desativados, ele vai me pedir os dados de todos os pés, todas as dimensões da máquina, porque depois ele permite que eu possa mexer tanto no motor como na bomba. Mas, se eu quiser fixar uma máquina, eu preciso definir para ele qual que é meu ponto fixo. Então, eu posso vir aqui e clicar na bomba. Se tiver rachurado, quer dizer que essa máquina, ela está a máquina fixa, é meu ponto de referência. Eu vou ter dados de dimensões somente do motor e vou mexer apenas no motor. Se eu ativar ele e deixar somente os pezinhos cinzas, quer dizer que eu vou inserir a medição, mas ele não vai realizar cálculos para esses pés. Se eu desativar agora, ele vai realizar os cálculos para esse pé também, então eu vou saber quanto de cálculos colocar para todos os pés. Mas nesse caso, nós vamos deixar aqui então a bomba bloqueada, vai ser a nossa máquina de referência, a gente precisa ter um ponto de referência para alinhar a outra. Depois nós temos configurações do trem. Neste caso do shaft align, você não pode fazer trem de máquinas, colocar mais máquinas para ser alinhadas. E depois nós temos aqui o gestor do trem de máquina. Como nós bloqueamos o pé da bomba, ele não está habilitando para mim agora fazer o pé manco de bomba. Mas eu tenho o pé manco aqui do motor, então está vendo aqui embaixo uma imagenzinha de um pé. Este motor então vai ser a máquina que nós faremos pé manco nela. Se eu vier aqui em fixação do trem, desativar a bomba, observe que eu posso escolher quem vai ser a máquina que eu vou fazer o pé manco nela. Vamos manter o nosso motor como referência de pé manco. Nesse vídeo, falamos bastante sobre as configurações e menus de navegação do instrumento Shaft Align. Vimos que a Proof Technique caprichou bastante na questão de qualidade e precisão do instrumento, onde você tem condições de fazer uma dilatação térmica, de poder configurar a máquina, tipos de acoplamento em um instrumento que tem medição de único laser com prisma. No segundo vídeo, iremos aprofundar a questão do alinhamento. Agora vamos fazer sim as etapas de medição, resultado, como corrigir e como verificar esse resultado, como salvar o relatório e trazer isso agora para o nosso campo aí de aplicação. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.